Olá, pessoal. Sou o Hugo Loureiro, estou aqui com o Felipe Oliveira, aí, o camarada aí da Agilidade. E a gente está batendo papo aí, né? A gente resolveu gravar esse vídeo só para fomentar um pouco o assunto. Um assunto bem, né, vamos dizer assim, polêmico, mas a ideia não é polemizar nada, mas a gente comentar algumas experiências e coisas que a gente vê no mercado aí sobre Scrum Master e gerente de projeto, né? Então, assim, o que nós vemos sobre Scrum Master e gerente de projeto? E aí, Felipão, o que você tem para falar desse cara aí? Dá uma introduçãozinha sua aí também. Legal. Bom, boa tarde para todo mundo, né? Só me apresentando o Hugo já me conhece, já sabe o que eu faço, certificações, etc. Mas meu nome é Felipe Oliveira, eu atuo em Scrum faz alguns anos, sou certificado em algumas instituições como a Scrum Org, a Exim, a Scrum Institute, perdão, a Scrum Study, né? E eu acho que o assunto Scrum Master versus gerente de projetos, ele é realmente algo polêmico, não porque são assuntos divergentes, não porque são papéis que não podem coexistir, mas sim porque muita gente que ainda não conhece Scrum, não conhece Agile, não conhece do que se trata de fato, né, só escuta aqui e ali, acaba misturando essa questão de papéis e responsabilidades, essa questão do controle, né? Poxa, eu sou gerente de projetos, vou perder meu controle, eu vou perder o meu cargo, vou perder dinheiro, minha PMP vai pro lixo, né? Então, eu já vi muita discussão, muito buzzwords assim sobre o que de fato é, é, essas duas funções ou esses dois papéis coincidem, se elas coincidem de fato, se elas podem existir, né? Então, em alguns ambientes eu já trabalhei em que eu era o Scrum Master e o gerente de projetos ao mesmo tempo. Então, para o que se diz ao cliente, nós fazíamos Scrum e rodávamos sprints e fazíamos histórias, etc. Mas para a consultoria, acompanhava cronograma no project, fazia custo e, pô, você não apontou hora lá, ou sei lá, para o consultor, para o desenvolvedor, você não apontou sua hora no sistema X, né, no Gira, nas N ferramentas que tem de apontamento. Você sabe bem do que eu estou falando do Oxe. Hugo nessa última aí, né? É, então, outras experiências também diferentes. Então, essa discrepância entre opiniões é bem fervorosa, eu acho. E assim, ô Felipe, o que você vê aí, cara, quando quando existem os dois papéis, né? Ou seja, com os dois papéis com pessoas diferentes. Qual foi a experiência que você já viu aí, já vivenciou nesse ambiente tendo os dois papéis? Como é que eles trabalhavam? Bom, por exemplo, uma experiência que eu tive entre o meio do ano passado e o começo desse ano, havia essa posição, o gerente de projetos e o Scrum Master no mesmo projeto. A diferença é que, e eu acho que isso é interessante ser abordado, não com relação a, poxa, eu vou colocar várias pessoas para controlar o projeto, não é isso. Eu tenho várias vertentes dentro do projeto, várias áreas de conhecimento, né? Não é clichê falando assim. E eu acho que, por exemplo, a abordagem que o PMBOK traz, né, as 10 áreas de conhecimento, são uma abordagem bem legal. Se encaixa perfeitamente para um projeto. São visões diferentes, são formas de gestão diferentes. Né? Então, por exemplo, o Scrum Master ele lida muito bem com o que se diz junto com o time, junto com o PO, ele lida muito bem com o que se diz sobre a gestão do escopo do projeto, sobre a gestão de riscos, dependendo junto com o time, né? A gestão do conhecimento. Então, todas essas áreas são aspectos que o Scrum aborda, ou a agilidade, de alguma maneira, aborda, e que o time consegue se virar muito bem sozinho. Né? Mas, por exemplo, o controle de custos, ele pode ser feito pelo Scrum Master? Pode, mas aí eu não estou falando de Scrum. Eu não estou falando que não pode existir, só não estou falando de Scrum, estou falando de outras coisas. E, querendo ou não, a presença do Scrum Master com o time de um projeto é bem diferente da presença de um gerente de projetos. Pelo menos é a experiência em que eu vivi, né? Então, por exemplo, nesse momento que eu estive, eu era Scrum Master, tinha um gerente de projetos. Então, todas as reuniões com os stakeholders, reuniões de status report, é, pegar a documentação padrão do cliente, que tinha que ser feito, por exemplo, para um deploy, ou tinha que ser feito para acompanhar a gestão de custos, pagamentos, essas coisas eu não colocava a mão. Quem fazia era o gerente de projetos.
Então, preciso ir lá numa reunião de status report. O gerente de projetos vai. O Scrum Master, o que ele faz? Ele acompanha dele com o time. Tá, putz, estou sem um acesso aqui que eu preciso fazer. Eu ia lá e fazia. Agora, problemas um pouco mais críticos, a gente levava para o gerente de projetos. Então, nessa experiência que eu tive, foi interessante você ter a vivência dos dois, porque se eu precisar, por exemplo, em algum momento, no cliente, ter uma escalada hierárquica, onde eu vou falar com alguém que está acima de mim, eu falo com o gerente de projetos. Ou então, eu tenho lá uma reunião com o cliente quer saber o status do projeto porque ele não acompanha a daily, ou porque ele não acompanha o fluxo, ou porque ele não entende mesmo como funciona. O gerente de projetos vai. Enquanto isso, eu fico próximo do time ou dos times. E quando você tem um ambiente ágil aí, né, com PO, com Scrum Master, aí essas tarefas, atividades, responsabilidades que o gerente de projeto fazia, como é que fica agora tendo o PO e Scrum Master apenas? Eu acho que funciona também. A única diferença é que, assim, o foco do Scrum Master ele vai se afunilando conforme o tempo. Então, por exemplo, eu tenho um único projeto que o Scrum Master está atuando, junto com o PO, junto com o time. Coisas que antes era do GP. Preciso fazer uma reunião com o stakeholder. O PO pode fazer, porque o PO, querendo ou não, é quem está gerenciando esse valor, é quem está orquestrando junto com os stakeholders, o time, o que nós estamos entregando até o momento. Então, se alguém tem que alinhar com as áreas de negócio, o que está sendo entregue, qual que é o status do valor que está sendo agregado, poderia ser muito bem o PO. O Scrum Master pode fazer isso? Pode. Eu acho que pode. Na falta de um PO, ou na falta do PO naquele momento, ele até pode. O problema é se isso vai concorrer com as tarefas que ele tem com o time. Porque eu enxergo que cada vez mais as necessidades de um PO aumentam e a necessidade do Scrum Master diminui. Eu não sei em que treinamento que eu vi uma vez que o cara falava que quanto menos trabalho o Scrum Master tem, mais eficaz ele está sendo. Também é aquela ideia assim o objetivo do Scrum Master é se tornar inútil, né, para a equipe, porque é o momento que a equipe começa a performar de uma maneira de excelência, né, vamos dizer assim. Então, exatamente. Então, assim, conforme essas coisas vão acontecendo, tem coisas que o Scrum Master pode fazer. Então, ele pode gerenciar custo? Pode. Independente se o Scrum ele é mais voltado para o produto, para a execução ou não importa. O projeto tem um custo, o produto tem um custo, né? E isso, de alguma maneira, precisa ser mostrado para alguém, seja para o cliente que está pagando, para a consultoria que está, naquele momento, pagando os funcionários, né? Então, é algo que o Scrum Master também pode fazer, de acordo com o que é possível dentro do seu tempo, de acordo com o que é possível dentro das responsabilidades. Não adianta nada, eu vou gerenciar custo, eu vou fazer reunião com o stakeholder, eu vou fazer gestão de risco do projeto, eu vou fazer tudo, mas aí o PO ele não vai atuar, né? Então eu tive uma experiência uma vez em que havia acho que 4 ou 5 projetos em que o mesmo PO estava alocado. Então o PO só aparecia para dar bronca e para fazer o primeiro dia da release planning. O resto era gente. Né? Então ele vinha lá, sei lá, release planning era uma semana, um inception lá daqueles 3 meses. Ele vinha no primeiro dia, dava aquela, pessoal, foi muito legal esses últimos 3 meses, mas a gente tem que melhorar nisso. Vamos ver o que vai rolar essa semana. Aí ele aparecia, sei lá, no final do dia, depois de 2 dias, e aí, qual foi o status? E aparecia no último dia, que era para organizar as sprints. Oh, meu Deus. E organizava as sprints assim, não era, vamos pegar tal funcionalidade, não, quantos pontos cabe aqui? Não importava muito o que agregava, vamos jogar 300 pontos aqui dentro. Bom, legal, Felipe. Bom, o legal assim, né, esse papo é mais assim pra gente, né, tocar em alguns pontos aí. Eu já tive várias ideias aí pra gente destrinchar mais, né, entrar mais em conteúdos, exemplos aí, a gente cria uma série aí sobre esses assuntos para frente. Assim, pontos interessantes, né, que você comentou, a gente vê que realmente, né, depende muito de cada empresa, né, como a empresa entende o papel, como a empresa quer implementar o papel. A parte CLT eu vejo que influencia muito, né, então muitas vezes assim a empresa não tem o cargo, né, CLT como de Scrum Master. Então tem lá como um analista ou gerente
de alguma coisa, gerente de projeto, gerente de alguma coisa, e o cara, né, a funcional é de uma coisa e ele atua com outra. Não que isso seja problema, mas dentro de uma hierarquia funcional na empresa, isso acaba fazendo diferença, né? Porque às vezes você na carteira está como gerente de projeto, você vai estar como Scrum Master, e aí as pessoas vão te cobrar como um papel mais formal de gerente de projetos dentro da organização. E vice-versa, se você está como analista na carteira e está atuando como Scrum Master, aí quando você precisa atuar de uma maneira mais forte devido à agilidade dentro da organização, a organização pode te ver, entre aspas, como um analista, né? E menosprezar esse cargo, falando, meu, você não é gerente, eu não vou te ouvir. Então já vi várias vezes isso acontecer. Então, infelizmente, esse mundo CLT, né, o mundo funcional, atrapalha os papéis. Claro, isso para ambientes não ágeis, né, que tem a cultura ágil fraca, mas em ambientes que tem a cultura ágil já estabelecida, forte, isso não é problema, não acontece. E uma coisa interessante do que você falou que me veio à cabeça também também é assunto para vários outros vídeos aí para a gente fazer, é sobre a questão de escopo do projeto e escopo do produto, né? Então vamos falar assim, o Scrum, né, o framework Scrum, ele entra como o quê? Como escopo do projeto ou como escopo do produto? Né? Então isso é uma pergunta interessante também, que às vezes dá conflito aí no dia a dia, né? Então assim, o produto vive sem o Scrum, né? Essa é a pergunta, né? E vivendo ou não, ele seria o quê? Parte do projeto ou parte do produto? E quem seria responsável em gerenciar o escopo do projeto e o escopo do produto, né? Sim, e assim, esse tema mesmo com relação a cargos é algo que eu já até ia comentar, porque se é uma empresa, por exemplo, nova, seja nova de empresa mesmo, ou nova com relação ao framework, ao modelo, à filosofia, né? Você vai entrar em cargos adversos. O cara é gerente de projetos, você falou, o cara é gerente de projetos na carteira, mas lá é Scrum Master, e aí, como é que fica essa questão de chefe, não chefe? É, Não, teve um momento, por exemplo, eu era, na minha carteira, analista de projetos, lá dentro, como posição, era gerente de projetos ágeis, aí o time, ele respondia a mim como projeto, mas em níveis hierárquicos respondia por gerente de desenvolvimento, que era um outro cara, gerente técnico, perdão. Então, assim, essas misturebas aí confundem os profissionais, confundem quem vai atuar nessa posição, né? Então, eu vou ser Scrum Master, tá, mas o meu cargo é analista, então as pessoas vão me olhar com esse mesmo, com que visão, pois é. né? E é a questão da CLT que você falou, né? Em que eu tenho um padrãozinho a seguir, então onde que eu vou encaixar isso? Eu teve empresa que já me registrou como Scrum Master, né? Mas hoje, por exemplo, eu tô com outro cargo e a minha função é Scrum Master, né? Então, e assim, tudo bem, a gente trabalha e tudo mais, mas e aí, como que a gente vai ser visto? Como que a gente vai ser representado depois? Como a gente vai representar isso? Né? Tem empresas que ignoram o fator cargo, carteira, olham para o fator posição, que você coloca no LinkedIn, por exemplo, foi que você atuou. Tem empresa que olha só para sua carteira, fala, tá, mas você atuou como gerente de projetos, mas seu cargo que está na lista, e aí? Pois é. Né? Então, e aí entra questões, e Aí poxa, eu quebra as pernas, né, vou... meu? Tem questões muito profundas para discutir sobre isso aí, entendeu? Poxa, eu vou registrar o cara aqui com esse valor, e questão de salário, e questão de benefício, tem N coisas que vão se misturar Não, nesse e aspecto. aí a gente entra naquelas coisas bizarras, né, que a gente vê no mercado, tipo Scrum Master Júnior, Sênior, PO Júnior, Sênior, né? Uhum. Então, meu, Então, assim, eu sempre tive um problema com esse negócio, porque assim, eu vou te colocar aqui como pleno, tá? Mas o que classifica o pleno? É qualificação. Eu falei, tá, pô, mas assim, eu não sou nenhum hiperblaster, mas por exemplo, teve uma vez um cargo que eu vi num site aí, que acho que era coordenador de serviços, gerente de serviços, algo assim. E tava lá, diferencial, IT Master. vixe, Cara, eu consigo contar em uma mão quantos IT Master tem no Brasil, entendeu? É sério, tem muito pouco. É igual você falar, por exemplo, o cara que é PSM3. aham, Quantos tem? pois é, Entendeu? É a mesma coisa. O cara ser um art master, o cara tem que ser muito bom. Deve ter, sei lá, uns 5 no Brasil inteiro. Sabe? Então são coisas que as pessoas pedem que não fazem sentido.
Entendeu? Aí que você falou Junior, Senior, igual a vaga que a gente viu esses dias aí de Agile Coach Senior lá Pois é. no grupo. Mas tá, mas o que vai dizer? Ele é Senior no quê? Ah, eu preciso que ele seja Senior em desenvolvimento, porque tava pedindo background técnico, né? Então ele é Senior em desenvolvimento, mas não em Agile, ele é Senior nos dois, tá? Eu quero um profissional de 30 anos com 35 de experiência. O que você tá pedindo, entendeu? E o que você falou do escopo realmente, né? Pô, o Scrum ele é mais voltado para produto. Tá, se ele é mais voltado para produto, e onde entra o projeto? Quem vai controlar o projeto? Ah, eu preciso de gerente de projeto, mas o gerente de projeto ele vai controlar o projeto ou ele vai acompanhar? Né? Existe uma diferença entre você liderar um projeto e gerenciar um projeto? É isso aí. Liderar a equipe de produto, gerenciar um time de produto? E fora tudo tá em volta, né? A questão de seja Inception, seja análise de negócio, o gerenciamento de riscos. Então, tudo que está envolvido, o gerenciamento dos stakeholders, o gerenciamento de mudança, né? Então, tudo isso aí tá em volta, né? E aí é onde que Cara, entra, mudança é um outro tema que, assim, é da hora de falar, que envolve até essa questão do Scrum Master versus gerente de projetos de alguma maneira, porque se o Scrum Master chega hoje no gerente de projetos, digamos que ele tem esse perfil mais, entre aspas, tradicional, né? Entre aspas mesmo. E ele solta, não, olha, a gente vai ter que mudar, porque na release, na próxima sprint, o cara vai precisar de outra coisa, de outro jeito. Não, mas não pode. Mas por que não pode? Ah, não, mas você acha que isso aqui é o quê? O MBOK fala que não pode. Eu falei, não, tem nada a ver uma coisa com a outra. Existe uma diferença entre proibir e controlar bem. Então, tem mudança, vai impactar no quê? Vai impactar no custo? Vai impactar no prazo? O cara que vai receber o negócio, não aquela área específica, mas o negócio, vai receber isso bem? Não é uma coisa que alguém quer porque achou bonito. E tem a questão da mudança também, né? Essa daí, né? E também a questão de mudança de produto, projeto, mas também a mudança organizacional, né? Onde a gente faz a transformação de cultura, pessoas, né? Que é o famoso change management que o pessoal tá usando bastante aí. Mas assim, cara, tudo que a gente tá falando aí são, né? É só a pontinha do iceberg aí. A gente deixa aí para falar de alguns assuntos nos próximos papos. E aí, pra gente fechar esse papo aqui, cara, qual que é comentários finais seu aí, pontos chaves aí que você vê sobre esse assunto que nós iniciamos aí sobre Scrum Master, GP? Bom, eu acho que as pessoas têm que parar de olhar para modelos, frameworks e pensamentos diferentes como se eles fossem divergentes. Eu não posso falar que um é contra o outro. De alguma maneira, aquilo funcionou durante anos. Hoje o mundo está mais complexo, então eu preciso de coisas que lidam melhor com coisas complexas. Mas tem coisas que mesmo nesse universo ainda assim eu posso usar. Existem pontos positivos, eu não posso simplesmente ignorar tudo que já foi feito até agora, porque existem pontos positivos. Então, parar de observar Scrum e outras coisas como se fossem coisas divergentes e pegar o melhor de cada coisa. E eu acho que é uma mensagem que eu costumo falar para todo mundo, né? Adaptação é diferente de deturpação. Se você quer adaptar o seu framework, adapte de uma forma que você consiga usar o melhor das duas coisas, não rotular e chamar de híbrido. É isso aí. É bem por aí mesmo. E essa adaptação eu acho que muitas vezes precisa ser feita, né? Contanto que você consiga enxergar algo que seja benéfico das duas maneiras. Legal. E o meu comentário final aí, né, é mais nesse sentido de que, né, na agilidade a gente trabalha forte com os papéis, né, independente de cargo, função que tem na empresa, então é botar o chapéuzinho lá do papel e tentar rodar o mais adequado conforme a prática possível, né? E que as empresas precisam sofrer, né, a transformação organizacional, cultural, top-down, não só bottom-up, né? Porque todo mundo tende a atuar bottom-up, ou seja, é o funcionário, é quem trabalha no dia a dia que vai se capacitando, que vai aprendendo Scrum, que vai aprendendo Kanban, que vai aprendendo qualquer prática, mas o topo não mexe com isso, ou às vezes não quer mexer com isso. Né? Isso é ruim porque quando a gente precisa fazer uma convergência aí, né, então aí acontece alguns problemas. Então, pra gente, eu acho que um caminho para a gente não ter essas divergências, né, de Scrum Master é igual ao GP, é diferente, é não sei o quê. Que negócio, o modelo a empresa faz o que melhor for atender a ela.
né? Mas para isso ela precisa entender muito bem os dois e na sua estrutura hierárquica estar bem claro tudo isso. Né? Assim, não vejo uma receita de bolo, mas cada empresa precisa entender o seu mundo e definir top-down e bottom-up como que vai funcionar e belezinha. Né? Sim, pensar na filosofia. Esquece assim, padrões, modelos, legal, dá para usar, dá e tudo mais. Pensa primeiro na filosofia. Pensa no evitar desperdício, pensa no software funcionando, né? Pensa na colaboração, pensa nos indivíduos. O que a gente fala em inteligência emocional, né, que é a gente ter o autoconhecimento, a empresa precisa fazer isso. A empresa precisa ter um autoconhecimento dela, né? O que ela quer ser, o que ela pretende ser, não só em termos de objetivos estratégicos, financeiros, etc., mas também em termos de processos, de métodos, né? E aí estabelecer os papéis que vão realmente ajudar e para não ter mais essa briguinha aí, né? Essas questões. E o que você falou, muita coisa interessante, né? Que o principal ponto é, vamos pegar o que tem de melhor aí e vamos atuar, essa é uma das coisas que eu colaboro também, que tem que ser assim. Isso aí. Mas beleza, então. Valeu aí, Felipão. Vamos marcar mais papo aí, né? Esse aqui foi só o primeiro aí de muitos. A gente vai agendando. E aí, pessoal, né, que estão assistindo aí, tiver mais assuntos, dúvidas, questões, manda na rede aí do Rapid Conta aí, que a gente chama aí a galera para participar, para colaborar. A gente faz vídeos aí com várias pessoas ao mesmo tempo. Vamos fomentar, vamos conversar bastante. Felipão. Isso aí, vamos fazer funcionar. Isso aí, dá uma mensagem de despedida. Estou me despedindo por aqui, gente. Até mais, valeu. Felipão, fica contigo. Bom, obrigadão, pessoal. Obrigado pelo tempo aí, Hugo. É muito legal poder compartilhar conhecimento, experiência, né? Fazer todo esse movimento acontecer. Né? Então vamos lá, vamos continuar criando coisas, inovando e fazendo essa máquina chamada ágil funcionar. Isso aí. Valeu, valeu. Até mais. Obrigado, Valeu. Felipe. Valeu, gente. Tchau.